Pergunta 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com os despotismos que costumam exercer no seu lar e sobre seus subordinados? Então, vamos separar aqui, né? Existe ser liberal nos costumes e existe ser liberal na economia. Muitas vezes a palavra liberal, como as palavras elas ganham vida, né? Com o passar do tempo elas vão se modificando, vão ganhando novos significados. A palavra é viva, né? Por exemplo, se hoje você parar na esquina e chamar uma pessoa de energúmeno, as pessoas vão achar que você está dizendo que ela é um idiota, uma pessoa burra. A palavra idiota também já é uma mudança, né? Que idiota está dentro do campo da oligofrenia, dos problemas mentais, que depois virou xingamento. E a palavra energúmeno quer dizer endemoniado. Então, quando alguém chama o outro de imbecil, 99% delas não está pensando em endemoniado. Ela está pensando em pessoa de limitado desenvolvimento intelectual. Então, às vezes, as palavras elas têm essas mudanças. Então, o liberal também. Então, o liberal aqui no sentido de uma pessoa que dá liberdades. Então, aqui estamos falando o quê? Liberdade na economia ou liberdade dos costumes? Aqui estamos falando da liberdade dos costumes. Então, olha, como pode conciliar as opiniões liberais dos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre seus subordinados? Essa é uma questão que já temos bastante informações na história da humanidade, né? Uma coisa é o que a pessoa prega, outra coisa é o que ela verdadeiramente acredita. Então a gente vê hoje em dia que está na moda a pessoa família, família. Mas essa pessoa quando fala família, e eu conheço muitos que falam família, né, família tradicional, essas mesmas pessoas se gabam de quê? De ter a sua família, de vai para a igreja no domingo, mas também de ter as suas amantes. E muitos que eu conheço são desse pensamento. Então, às vezes o que ela prega é um ideal que ela traçou para si, ou por querer censurar a ação de outros, muitas vezes porque outros têm a coragem de fazer ou de falar abertamente o que elas fazem escondido. Então, ela quer condenar, né? Da mesma forma que eu já vi grandes médiuns espíritas homossexuais condenando a prática homossexual. Isso também, como é possível isso? Isso é possível. Isso a lei de liberdade permite, porque você pode falar o que você quiser. Não necessariamente aquilo que você fala é aquilo que você realmente é. Então as pessoas que viveram por décadas e décadas num relacionamento homoafetivo com outro homem, vai para o púlpito espírita condenar a ação homossexual, a homoafetividade dos outros. Isso é muito comum. Então, entender que pessoas possam ser liberais nas palavras, mas tratar sua família de uma forma totalmente equivocada não é nada surpreendente. Tanto a pessoa que é liberal tratar mal seus familiares, como a pessoa que é conservadora também ter uma atitude pior muitas vezes, porque ela fere a lei de justiça, fere a lei de caridade, fere a lei de amor ao ter suas amantes. Ou, por exemplo, eu quero justiça, eu sou contra a corrupção, mas a pessoa tem gato,
gato de internet, gato disso, gato daquilo, gato de TV a cabo, gato não sei o que, suborno policial. São as mesmas pessoas. Então, espírito de terceira ordem, a gente não deve dar tanta importância ao que as pessoas falam. Devemos dar mais importância ao que as pessoas fazem. E assim é a vida. Resposta dos espíritos. Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Ele tem uma noção do que é certo. Ele quer pregar o que é certo. Por isso que a gente vê aí, né, religiosos em praça pública. O certo é isso, o certo é aquilo. Aí vem a pedagogia da culpa do medo, né? Porque o demônio, porque não sei o quê, porque o umbral agora estão criando um hospital para espíritas fracassados. Sempre tem uma pedagogia da culpa e do medo para as pessoas ficarem com medo. Mas na verdade ela quer impor. Continuam os espíritos. Quando não representam calculadamente uma comédia. Na década de 70 era de bom tom o político ir na igreja no domingo, mas ir lá nos terreiros na sexta-feira. Por quê? Porque assim a população toda estava coberta. Hoje em dia, alguns se batizam no Rio Jordão, mas a cada 10 palavras, 8 é palavrão. Uma é agressão. Uma conversão. Aquilo ali é porque ele sabe que existe uma massa que está crescendo, por isso que estamos vivendo o evangelistão, principalmente aqui no Rio de Janeiro, uma massa crescendo, que essa massa quer ouvir o quê? O que eles querem ouvir? Eles querem ouvir que você é um convertido. Então eu vou me converter, não tem jeito. Isso é uma comédia humana. Por isso que o espírito está lá. Quando não representa uma comédia humana. Sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então, eu entendo que todo mundo tem o direito. Todo mundo tem o direito. Essas que fingem ser liberais. Porque tem os conservadores, né? Não, sou liberal, não sei o quê. Mas você é liberal como? Você é liberal no sentido de que seu filho tem todos os direitos igual a sua filha, e etc, etc. Essa é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção. Porque o discurso é uma coisa. E muitas vezes o grande problema é quando a pessoa mistura o que ela acredita com a sua tradição religiosa, com a sua tradição espiritualista. Aí ela começa a misturar as estações, né? Por isso que a gente vê cristão. Se você pegar qualquer pregação hoje em dia cristã, 99,5% do que ela fala é Velho Testamento. Por quê? Velho Testamento é tribo. Velho Testamento é barbárie. Velho Testamento vale tudo. Deus mata, né? Manda matar até criança de colo. Deus manda matar. Deus não se arrepende, Deus se arrepende. E tem muitas contradições ali. Tem historinha de guerra, de não sei o que, de dinheiro. Então ali você pode se fartar. Agora falar de cristianismo, não. Amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue e calunia. Se alguém vos quiser a túnica, dê também a capa. Se alguém quiser caminhar 1 milha contigo, caminhe 2. Esse tipo de frase liberal. Pergunta 828A. Ser-lhe-ão na outra vida levados em conta os princípios que professaram nesse mundo? Presta atenção. Será que vai ser levado em conta? Isso é muito importante, essa pergunta, né? Peraí, vão ser levados em conta no futuro? Vão ser levados em conta no futuro as minhas crenças?
Algumas pessoas acreditam cegamente que é o que você acredita que vai te fazer. Assim como eu vejo espíritas, principalmente adeptos do espiritismo brasileiro, elas acreditam cegamente que é a quantidade de ações que ela fez na beneficência que vai fazer ela um espírito bom. E não a soma de bondade que ela agregou a si mesma. A soma de desapego que ela agregou a si mesma. A soma de conhecimento que ela agregou a si mesma. Ela acha que é ação exterior. Então se alguém deu 1000 cesta básica, ela acha que essa pessoa, fulano de tal, deu 1000 cesta básica a vida inteira. Ela é melhor do que fulano que deu meia cesta básica a vida inteira. Não aprendeu nada com o óbolo da viúva, né? Tem gente que já deu 1000 cesta básica a vida inteira, mas era orgulhoso. Não fez a caridade nenhuma vez, já estudamos coisas parecidas. Não fez a caridade nenhuma vez. Então, e aí? É isso? Acreditar os princípios ou é o que você vive? Agora vamos aqui ver como é uma filosofia da doutrina espírita, né? Em que pé os espíritos tomaram a palavra professar. Se ela está entendendo professar aqui no sentido de vivenciar, vai ser levado em conta. Se for professar no sentido de... aí não vai ser levado em conta. Isso é que a gente tem que entender. Fulano de tal fez 1000 palestras a vida inteira. O que significa? Ele era um falador. Agora, se essa falação se transformou em benefício para si mesmo, aí depende do móvel da ação. Depende do móvel da ação. O site fulano de tal é bomba. Significa o quê? Que bomba. Só isso. Mais nada. Vamos lá. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, quanto menos excusável é de não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Olha lá, olha a pergunta anterior que a gente viu. Querer parecer alguma coisa não agrega nada na nossa vida, nada. Atitude de piedade, fulano de tal respeita o sábado, fulano de tal não fala um palavrãozinho sequer. Nas cartas de Paulo tinha palavrão também. E olha, tem não, eu li a Bíblia 1000 vezes, você leu a Bíblia com a tradução. Pega uma tradução que vai mais buscando o pé da letra, você vai ver que a linguagem da Bíblia é uma linguagem pobre, que você nem chega a doer os ouvidos quando você pega para ler uma tradução que não é essa, cheia de floreio, que mistura tudo, né? Tu pega essa Bíblia aí, Yahvé é Senhor, Elohim é Senhor, tudo é Senhor, porque mas para ele, para quem está traduzindo, tudo é Deus, então é Senhor. Para quem está estudando sabe que faz diferença, se é Yahvé, se é Elohim. Então você lê o que já foi gourmetizado, né? Como diria o Gordon Ramsay, o raio gourmetizador. Tchum, a Bíblia que você tem está gourmetizada há muito tempo. Então, mas por quê? Porque as pessoas acham que a polidez é uma virtude. A polidez é a primeira da virtude, que é virtude sem ser virtude. A polidez é uma questão apenas mais estética do que verdadeira. Então, mas as pessoas se prendem a essas coisas, né? E fulano de tal falou isso, falou aquela palavra. Oh, não, vamos ficar com fulano que tem aquele sorriso de marfim, né? O Jorge com esses dentes todos tortos, com essa barba mal feita, que fala coisas, sabe, polêmica. Não, eu quero aquele que fala lindo, que os lábios tremem, Jesus, que fecha os olhinhos quando fala do anjo Ismael. As pessoas querem isso, é um direito que elas têm, é um direito.
Não tem problema nenhum, faz parte da lei de adoração. Mas cuidado, que às vezes você está desencarnar e você vai se ver numa situação melhor do que essa pessoa e vai se... Ué, por que isso? Eu tinha fulano em tão alta conta e eu estou numa situação melhor que ele e olha que eu não valia muita coisa. Aí você vai entender. Porque cuidado com aqueles que querem parecer o que não é. É o que os espíritos estão dizendo aqui.